Nós estamos vivendo esses dias que acontece esse evento, né, carnal, que é chamado de carnaval, uma mistura de carnalidade com vandalismo, né, onde eles quebram tudo, suja a cidade, faz a maior bagunça, e nós precisamos interceder a Deus para que Deus ele possa olhar de uma forma especial para essa humanidade, não venha penalizar aqueles que não merecem por conta dessa atitude do ser humano. Eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos nessa noite, no livro de Apocalipse, capítulo 21. Dois livros na Bíblia, irmãos, ele foi escrito sobre a revelação de Deus. O primeiro dele foi Gênesis, que os olhares, os entendimentos universal de tudo, aqueles que estudam a Bíblia, interpretam, acredita ser Moisés, o escritor de Gênesis, e também foi ele que escreveu o Pentateuco, o 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, e Números. Mas esses dois livros foram escritos por pessoas que tiveram o privilégio de ter uma comunicação íntegra com Deus. Imagine você escrever um livro contando o começo de tudo, sem que tudo não existia. Como é que se conta uma coisa que você não sabe? É isso? Mas aqui houve uma revelação de Deus e Deus contou só para essa pessoa, no caso Moisés. E o segundo livro escrito também a base de revelação, o último livro, coincidência ou não, mas o primeiro e o último livro, né? Que é Apocalipse. Todo ele foi escrito à base de revelação. Deus ia mostrando e João ia escrevendo, né? No caso de Gênesis, Moisés não começa, olha, Deus me mostrou e Deus me falou, não. Ele só foi escrevendo, né, o que foi dito a ele. Pois muito bem, irmãos, esse livro é um livro meio complexo. Muitas pessoas têm medo de ler, muitas pessoas acham dificuldade de interpretar, né? Outras pessoas ignoram totalmente, outros interpretam de forma errada, equivocada, né? Mas o fato é que esse homem, João, teve um privilégio muito grande. Alguém quis judiar de João, quis maltratar João, não sabendo ele, colocou no lugar onde Deus ia ter um particular com ele e mostrar coisas que ninguém tinha visto antes, a não ser o apóstolo Paulo. E ele começa escrevendo, dizendo assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Interessante, porque João aqui ele não fala na terceira pessoa, ele fala ele mesmo, diferente de Paulo, não é isso? Paulo disse: olha, eu conheço um homem. Ele está falando dele mesmo, mas ele não citou. Ele julgou tão desnecessário e tão pequenino dizer que ele tinha subido até o terceiro céu, que ele achou por necessário dizer que ele conheceu um homem. Ele disse: olha, eu conheci um homem que, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, aleluia, foi levado até o terceiro céu. João, ele já introduz dizendo: eu vi.
eu vi. Com toda certeza que a visão foi ampla. E ele disse, versículo 1 do capítulo 21, eu vi um novo céu e uma nova terra. Isso eu quero dizer aos irmãos, que aqui no capítulo 21 ele já tinha visto muitas coisas. Ele já tinha visto as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas da Ásia Menor, o sofrimento, o relaxo, o desdeixo, né, as verdades, as mentiras. Ele já tinha visto o começo da grande tribulação, ele já tinha visto tudo. Agora aqui ele já estava vendo o final de tudo. Ele estava revelando aqui o final de tudo. Aqui ele estava vendo, já depois da grande tribulação, já depois das 7 taças que foram derramadas sobre a face da terra, né, trazendo as piores pragas possíveis, né, e trazendo os ais, que diz a Bíblia, e os clamores, aonde ele já tinha visto o céu se convertendo, se apagando, né, a lua se transformando em sangue e assim por diante. Agora ele estava vendo uma coisa muito gloriosa. E ele disse assim, olha, eu vi. Um dia, eu estava em casa, eu era jovem ainda, e eu comecei a ler esse texto, e sem querer, eu comecei a chorar. Porque eu comecei a entender a grandiosidade de uma pessoa comum, de uma pessoa natural, começar no seu natural, enxergar algo tão maravilhoso e tão inefável. E ele dizia, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. E ele dizia, citando o nome dele, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aleluia. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu caí em pranto, porque a Bíblia, ela descreve a nova cidade, mas esse Senhor é algo indescritível, que ninguém pode relatar ou descrever a sua grandiosidade. Mas aqui João, ele dá uma pincelada de como é essa cidade. Ele chegou a dizer que as ruas eram de ouro, os muros de jaspes e cristais, que havia diamante, a cidade era meio que transparente. Aleluia. E quando eu comecei a tentar entender como era essa cidade, eu não me aguentei, irmãos, por saber que é uma cidade tão maravilhosa que não tem como descrever a grandiosidade dessa cidade. Então eu comecei a chorar e dizer, Deus, só me coloca lá dentro. Aleluia. Olha só, Jesus. há 40 e poucos anos atrás, eu senti a necessidade de pedir a misericórdia de Deus me colocar lá dentro dessa cidade. E ele dizia assim, olha, essa cidade, a Nova Jerusalém, ela descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, ou seja, ela vinha em direção da terra, ela vinha como se fosse uma esposa, ali diz adornada, não é isso? Para o seu marido. Ela vinha para poder receber todos aqueles que venceram. E aí ele diz assim, eu vi, eu ouvi, porque é bom ressaltar os irmãos que além de ver, João ouviu. Que às vezes a gente fala assim, ela fala assim, irmãos, eu vi um anjo aqui, mas não viu som, não viu nada, ele só viu meramente uma imagem, não é isso? Passou um anjo aqui, eu vi um anjo aqui, eu vi um anjo aqui, mas João não, ele disse, olha, eu vi. E agora aqui ele diz, eu ouvi. Então João estava tão acordado quanto qualquer um de nós. Não foi dormir, não foi arrebatado mesmo, acordado. E ele disse, olha, eu ouvi uma voz do céu que dizia, eis
aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarás, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia. Aqui está falando, irmãos, de vitória, de julgamento. Aqui está falando já de um povo separado, de um povo vencedor. Quero que os irmãos entendam que aqui já essa visão dele já é uma visão pós-julgamento, onde as pessoas já com certeza é enfática de que eles venceram. Aleluia. João teve esse privilégio de poder contemplar tudo isso, Deus mostrando o porquê vale a pena o nosso esforço em fazer tudo aquilo que a Bíblia ela afirma que é necessário fazer para que uma pessoa possa entrar no céu. Nós encontramos um texto de Daniel, que também ela é um complemento do livro de Apocalipse, onde ela mostra que 3 jovens, ali, irmãos, às vezes nós entendemos, nós lemos assim, entendemos que seria só a recusa, né, de comer da comida do rei, que representaria só a recusa de adorar uma pessoa, um rei, mas ali representa muita coisa, a recusa de comer a comida do rei e de adorar ou obedecer o que o rei estava dizendo, ou seja, que hoje fosse o nosso presidente e o presidente falasse assim: olha, vocês têm que ver eu como uma pessoa que sou enviado de Deus para resolver o problema de vocês, e a gente recusar adorar. E esses manjares que esses meninos recusaram em comer, que o próprio Daniel recusou em comer, de não participar, muitas vezes, irmãos, essas situações que a gente encara no nosso cotidiano. Imagina, vocês não se enganem, irmãos, que tem muitos crentes participando desse ato de vandalismo que é chamado carnaval. E eles falam assim: não tem nada demais. Tanto é que tem muitas crentes trazendo o carnaval para dentro das igrejas, um bloquinho, marcha de carnaval gospel. Eles nem imaginam que o diabo está fazendo isso. O Silas vai ver e disse: irmão, tem gente que usa linguarudo por aí, e o trem correu frouxo lá dentro, não é isso? E aí as pessoas distorcem e usam o profano no lugar santo. Isso é considerado como um incenso inadequado de Nadab e Abiú. Dentro do lugar santo, você queimando a essência errada. Isso é essência errada. Não existe carnaval gospel, não existe. As pessoas se corrompem, se perdem. Então, quando você entender que isso aqui, para mim conseguir chegar nesse lugar, para mim poder olhar, e o interessante, irmãos, que aqui ele estava falando da cidade, mas ele já tinha visto a visão da árvore, a mesma árvore que estava lá no jardim do Éden. E ali você poder participar. E ele também viu o banquete, o grande banquete, aonde ele disse que o próprio Jesus. E toda vez que eu li esse texto, eu ficava imaginando assim: como que é ser sentado numa mesa e ser servido pelo próprio Jesus? Como é que é isso? João ele descreveu que a mesa era uma mesa cujas toalhas que estavam forradas eram tecidas a fio de ouro. Aleluia.
tentei imaginar eu sentado numa mesa dessa. Como seria? O quão brilhoso seria essa mesa? Porque nesse lugar, diz a Bíblia que não tem sol, mas a luz que emana do trono de Deus é que ilumina toda a cidade. Imagina essa luz refletindo naquela mesa, qual brilho seria refulgente. Louvado seja o nome do Senhor. E a minha alma começou a deslumbrar por tentar imaginar como é que seria isso. Então ele disse no versículo 3: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia! É dizendo assim: olha, o inimigo não toca mais em você. O teu esforço gerou como recompensa a morada nas mansões celestiais, e você vai poder desfrutar disso tudo. Agora, o interessante, irmãos, é que João viu todos os detalhes. Por exemplo, João conseguiu ver que lá no céu as nossas vestes não seria nem um pouco comparado com essa. E um detalhe interessante é que João viu que na cabeça de cada um existia uma coroa com um novo nome, com pedras brilhantes. Ele viu também no peito de cada um, aquelas vestes lindas, no peito de cada um, uma faixa escrito o novo nome da cidade. Aleluia! Irmãos, isso é forte. O novo nome da cidade, o nome do nosso Deus. E ele viu a famosa pedrinha branca. A gente fala assim, um dia eu estava conversando com o irmão, mas o que representa essas três pedrinhas brancas que nós vamos receber? Aonde está gravado o nome do vencedor. A recompensa que nós iremos receber, irmãos. E João, ele pode contemplar também um louvor que nunca foi cantado, nunca foi ouvido por nenhum ser humano. Um louvor que mexe com o interior, que mexe com os sentimentos de qualquer um. E ele conseguiu ver, ouvir, sentir. E no versículo 4 ele descreve uma coisa muito interessante, irmãos, que eu vou dizer para vocês. Eu quero mensurar isso aqui para vocês entenderem o que ele vai querer dizer. Assim, olha, imagine você, eu quero que você imagine assim, você passando por um processo muito difícil, mas muito doloroso, que você chora, e você chora muito. Consegue lembrar de alguma situação assim? Que você tem chorado e chorado muito? Aí do nada chega uma pessoa que você gosta muito, que você ama muito, e pega a tua cabeça e coloca no ombro, e começa a te fazer carinho e fala assim: olha, chora, isso vai passar. Não chora, você pode contar comigo. Se você continuar chorando, eu vou chorar também. Jesus. Então, esse versículo 4, ele vai mostrar para você tudo isso, o que ele estava querendo dizer, que ia e que vai acontecer. Olha lá. Versículo 4 do capítulo 21. Mas, irmãos, não é qualquer um.
Quem que vai fazer isso? Oh, glória a Jesus. E Deus limpará, outra tradução, enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Glória a Deus. Aleluia. E não haverá mais morte. Eu falei para os irmãos que isso aqui é pós-julgamento, não é isso? Então, se não haverá mais, é porque você já é vitorioso. E não haverá mais morte, e nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque as primeiras coisas, como ele começa o versículo dizendo, primeiro os céus são passados. As primeiras coisas, irmão, já foi. Você já venceu. Você já está garantido, você já está lá dentro. Agora é só carinho, agora é só alegria, agora é só felicidade, agora é só desfrutar. Agora você vai estar andando naquelas ruas olhando para você, dizendo assim: meu Deus, Glória eu a cheguei. Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Porque Deus, quando nós chegar, dá a entender que a gente vai estar chorando muito, porque a aflição, a agonia. Se vocês acham que isso que nós estamos passando é momento de muita aflição, vocês não têm ideia do que está por vir. Se nós estamos desistindo com facilidade, porque está doendo o nervo ciático, porque está doendo a sola do pé, porque é o cansaço, porque é aquilo, e porque alguém falou uma coisa que eu não gostaria de ouvir, mas eu ouvi e me aborreci por isso e deixei de ir na igreja. Se você acha que isso é angustiante, então você não sabe o que está por vir. Mas esta fala aqui, irmãos, é o motivo de eu inspirar e entender que todo o meu esforço vai valer a pena um dia, porque imagina Deus enxugando dos seus olhos todas as lágrimas. Aleluia. E ele diz no versículo 5: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as Oh, coisas. glória a Deus. Glória a Deus. Está escrevendo uma nova história. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia. Eu comecei a viver os momentos de João, e por um momento, irmãos, eu achei que eu ia ser arrebatado. A alegria e as lágrimas molhavam a minha Bíblia. Eu dizia: Senhor, que privilégio teve João quando o Senhor escolheu ele para mostrar para ele. Teve algumas pessoas na Bíblia, irmãos, que tiveram um privilégio imensurável. A primeira pessoa que eu acho que foi muito privilegiada, né, nesse sentido de coisas fenomenais, é claro que Moisés foi uma pessoa muito privilegiada, Abraão também, mas Enoque, que pela sua fidelidade, pela sua sinceridade, Deus olhou para Enoque e falou assim: olha, eu não posso deixar esse homem continuar vivendo no mundo, porque corre o risco dessa integridade, dessa verdade ser contaminada. Vou tirar. E Deus arrebatou, tirou, irmãos. Foi como um relâmpago, tirou Enoque. A outra pessoa, semelhantemente, um pouco diferente de Enoque, mas também que foi tirado, Elias. Você imagina, Enoque, ele foi arrebatado, ele foi tomado de uma forma misteriosa que ele não estava nem esperando. Elias já sabia. Elias sabia, tinha profetas que chegavam e diziam para Elias: olha, o Senhor vai te levar. Ele dizia: é você. Está no seu lugar, eu fui meu. E falavam para Elias: eu sabia que hoje o Senhor vai ser tomado por desconto da cabeça. E eles falavam: calai-vos. Então eles sabiam. E
foi levado. Aleluia, Jesus. Glória a Glória Deus. a Deus, aleluia, Senhor. A outra pessoa foi o apóstolo Paulo, que teve aquela visão, que ele ficou meio que, ele teve um pouco de dúvida, porque foi tão claro que ele não sabia se ele foi levado no corpo, ou se foi levado só no espírito. Ele dizia, eu não sei, Deus sabe. E a outra pessoa, esse de que nós estamos falando, João. Pessoas que foram, pulei uma, né? Que foi muito privilegiada. Foi Maria. Você imagina, irmã Maria. Você está lá na sua casa e de repente chega um anjo, aparece um anjo do nada. Você sabe que é um anjo. E ele diz para você, se salva, agraciada. E a pessoa fala assim, não, eu vou morrer. Porque todo mundo naquela época que via anjo, entendia que a morte tinha chegado. Porque ninguém poderia ver um anjo e não, né, se Deus tivesse misericórdia e quisesse salvar. O Senhor é contigo. E Deus escolheu o seu ventre para colocar no mundo aquele que salvará toda a humanidade. Imagina, irmãos, essa mulher, como é que ela viveu, sabendo que dentro do ventre dela, conforme foi passando os dias, a barriga foi crescendo. Imagine o que essa mulher sentia, sabendo que dentro dela tinha um Deus. Glória. Você já pensou? Você, Rosa, que foi mãe de 3 filhos. Você imagina que se tivesse a oportunidade, eu falasse assim, olha, eu vou colocar dentro do seu ventre o Salvador, meu filho. Você vai carregar ele por 9 meses e eu vou deixar sob os seus cuidados. Quando ele nascer, você vai orientá-lo. Você já pensou? O que Maria não sentiu? E a humildade dessa mulher, porque se fosse uma penina, ninguém me toca porque aqui dentro tem Deus aqui dentro. É isso. Não vou me sentar com vocês porque eu carrego ele. E quando nasceu? A humildade dessa mulher foi sobrenatural. Deus já quis mostrar que ele estava vindo na terra como Deus, mas a excelência da humildade tinha que ser predominante. Lá na manjedoura. Por isso que os judeus até hoje não aceitou, porque tem mania de grandeza. Então essa mulher, eu queria que ela ficava olhando, vendo Jesus crescer, e ela olhando e falou assim, ele é Jesus. Ele não é daqui. Aleluia. Glória a Deus, Louvado seja o nome do Senhor. E aí, sim, agora João. Pegaram João e falaram assim, ó, depois de ter judiado muito dele, agora você está muito velho, nós vamos jogar você numa ilha onde só tem cobra. Lá você não tem chance de escapar nem de viver. Você vai para lá. Mas quando João chegou lá, ele estava deitado e de repente abriu-se uma porta no céu. E uma voz disse, João, eu vou te mostrar coisas. Aleluia, que você... Jesus. Eita Deus. E eu quero que você escreve cada detalhe, porque a humanidade vai depender disso. Escreve. Imagina. E Deus foi tão sábio, porque não mostrou para João de uma vez só. Senão ele ia esquecer os detalhes. Aleluia. Deus mostrava, ele escrevia. Deus mostrava, ele escrevia. E olha só, irmãos, o que foi passado. E ele, então, sela o livro, ao dizer assim, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa, aqui falando de Jesus, e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede,
Oh, glória! De graça lhe Aleluia! darei da fonte da água da vida. Ele repete o Oh, que ele glória a disse lá no Deus! poço de Jacó com a mulher samaritana. É. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória! Quem vencer herdará todas essas coisas e eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Aleluia! Maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Oh, Senhor. glória a Deus, tu és fiel. O Senhor é fiel. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Obrigado, Deus. E logo em seguida, irmãos, ele mostra quem que não vai, quem que não sobe. Mas, versículo 8: mas quanto aos tipos daquelas pessoas que não abrem a boca para falar nada, nunca fala nada, passa os anos, ele nunca falou de Jesus para ninguém. Na igreja também ele não quer se envolver com nada, não quer fazer nada. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aquela pessoa que ele nunca acredita na palavra mesmo, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ele encerra o capítulo 21. Praticamente dizendo essas verdades que ninguém quer ouvir. E ele, no último versículo do capítulo 21, ele diz assim: olha, e não entrará nela. Isso aqui é forte. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Isso aqui quebra qualquer teoria que esses afeminados eles falam que Deus ama e recebe, entendeu? Porque para Deus isso é abominação, mas no céu não entra nada que contamina e que abomina e que seja mentiroso. É mentira falar que Deus aceita e recebe essas pessoas. Não. Ele diz que macho e fêmea os fez. Aleluia. Quem vai estar lá é só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Oh, glória a Vamos Deus. aplaudir Jesus, queridos. Aleluia. Vale muito a pena, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.